Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Faltam 2 rodadas para terminar o Brasileiro. Já temos o campeão, já temos 5 times classificados para a fase de grupos da Libertadores, já temos times rebaixados, mas ainda faltam 3 vagas para a Libertadores. 3 vagas para a Libertadores. Uma na fase de grupos, um time na fase de grupos, e 2 times na pré-Libertadores. E de quem será essas vagas? Quais são os 3 times que no domingo, dia 13, ao final da rodada, né? É domingo dia 13 ou domingo dia 12? Agora nem sei. Hoje é dia 8, quarta-feira, 9. Hoje é terça, 8, 9, quarta, 10, quinta, 11, sexta, isso, 13, domingo. Estará entre os classificados. Bom, o Canal Resenha com Magalhães vem agora fazer uma análise dos candidatos a essas 3 vagas, faltando 2 jogos. Neste momento, se o campeonato acabasse hoje, os classificados seriam Atlético Paranaense, América Mineiro e Atlético Mineiro. Se tivesse acabado na 36ª rodada, só que ainda falta 2. Então a gente vai fazer aqui uma análise das probabilidades dos times, né, que estão ainda nessa disputa para essas 2 vagas, para essas 3 vagas. Beleza? Então quem são os times, na minha opinião, que estão disputando essas vagas? Para mim as 3 vagas está sendo disputado entre 6 times. Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e Fortaleza. Eu não coloco o Santos nessa briga. Eu coloco do Fortaleza para cima. Fortaleza, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro, América Mineiro e Atlético Paranaense. Vou dar alguns números aqui sobre esses 6 times e vamos fazer algumas comparações aí de tabela. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce. Eita! Eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do Clube de Membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. 17 jogos no retorno. Vou fazer um corte só do retorno. Tá? O Atlético Paranaense, que hoje está na zona de classificação da Libertadores na fase de grupos, em 17 jogos, o Atlético Paranaense fez 23 pontos. 17 jogos são 51 pontos em disputa. Beleza? 3 vezes 7, 21, vai 2. 51 pontos. O Furacão não fez 50% dos pontos no retorno. O América Mineiro, que é o 6º colocado, que é o 6º? Não, que é o 7º colocado, o América Mineiro fez 31 pontos. Ou seja, fez mais da metade e fez mais que o Atlético Paranaense.
Aí o oitavo colocado é o Galo, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez 20 pontos. 20. Pior ainda do que o Atlético Paranaense. Aí descendo, a gente tem o São Paulo. O São Paulo fez 25 pontos. Exatamente quase ali a metade dos pontos disputados. Temos o Botafogo, que fez 26 pontos no retorno. E o Fortaleza foi o que fez mais pontos no retorno, 34 pontos. O Fortaleza, no retorno, fez o mesmo número de pontos que Ceará e Atlético Goianiense no campeonato inteiro. Atlético Goianiense e Ceará, que estão brigando contra o rebaixamento, tem 34 pontos. O Fortaleza fez isso só em um turno. Se o Fortaleza tivesse feito a metade do que fez no primeiro turno, ele estaria na fase de grupos da Libertadores. Porque se ele tivesse feito a metade, ele estaria com 51 pontos. Com 51 pontos, na verdade, se ele tivesse feito mais 34, com mais 17, daria 44, 51, na verdade não estaria não. Se tivesse feito a metade, estaria com 51 pontos, mas estaria ali na frente do São Paulo. Estaria 2 pontos a mais do que está agora. É alguma coisa. É porque ele acabou fazendo o primeiro turno, fez acho que 15 pontos, se eu não estiver enganado. 15 pontos, fazendo os cálculos aí, 15 pontos. De 51 pontos disputados, 51 pontos não, de 57 pontos disputados, né? Ele fez 15. Porra, aí é complicado, né? Então vamos lá. No retorno, quem são os melhores turnos? Os melhores times. No retorno, o melhor time é o Fortaleza. Depois do Fortaleza, o melhor time é o América Mineiro, com 31. Na terceira colocação, temos o Botafogo, com 26 pontos. Na quarta colocação, temos o São Paulo, com 25. Na quinta colocação, o Atlético Paranaense, com 23. E dos 6, o que fez menos pontos é o Galo. Então vamos lá. Dos 6 times que estão brigando por vagas na Libertadores, os 2 piores times no retorno é Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense está nessa 6ª colocação. O Atlético Paranaense já esteve na frente lá do Flamengo, mas depois estagnou ali na 6ª posição. O Atlético Paranaense está na 6ª posição já uma porrada de rodada. Só não foi ultrapassado porque o Galo, que poderia ter ultrapassado, está pior do que o Atlético Paranaense. E o que aconteceu? América Mineiro encostou. Fortaleza encostou. Botafogo encostou. O São Paulo encostou. Se você for ver pelo desempenho no segundo turno, Atlético Paranaense não merece a vaga. Atlético Mineiro não merece a vaga. As vagas, por merecimento do segundo turno, ficariam para Fortaleza, América Mineiro e Botafogo. Pelo segundo turno. Fortaleza, América Mineiro e Botafogo. É por isso que eles estão na briga. Porque o Atlético Paranaense, na minha opinião, só não perdeu posições na briga da Libertadores pela incompetência dos times que estavam atrás. E alguns times que chegaram agora tiveram uma recuperação muito grande. Se tivesse feito um pouquinho mais de ponto no primeiro turno,
Esses times já tinham passado o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro há muito tempo. Então, já está rolando até uma certa zoação. O Atlético Paranaense vai acabar chegando na Libertadores tendo uma classificação culposa, ou seja, vai se classificar para a Libertadores não querendo. Porra, no segundo turno você não faz um finalista de Libertadores, não consegue fazer 50% dos pontos de um retorno. O Galo, que foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro no ano anterior. Aí tem como você cravar que eles vão conseguir? Não, não tem como cravar. Porque os melhores desempenhos dos 6 não é do Atlético Paranaense nem do Atlético Mineiro. Os melhores desempenhos é de Fortaleza, América Mineiro e Botafogo. Vamos lá. O Furacão, em 17 rodadas, ganhou 6. O Galo, em 17 rodadas, ganhou 5. O América Mineiro, em 17 rodadas, ganhou 9. O São Paulo, em 17 rodadas, ganhou 7. O Fortaleza, em 17 rodadas, ganhou 10. O Botafogo ganhou 7. Bom, quem é que teve menos vitórias? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Simples assim. Simples assim. Então vamos lá, cara. Os números dizem, tá aí. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, dos 6 que estão na disputa, são os piores do retorno. Dos 6 que estão disputando, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são os piores do retorno. E o melhor é o Fortaleza. Se fosse por mérito de retorno, mas não é, é de um campeonato inteiro, seria as vagas de Fortaleza, América Mineiro e Botafogo. Mas vamos lá para os jogos. Bom, vamos lá. Fortaleza. Os 2 jogos do Fortaleza que faltam é contra o Bragantino e contra o Santos. Bragantino não cai, também não briga por Libertadores, vai estar tentando uma vaga ali na Sul-Americana. E o Santos a mesma coisa. O Fortaleza já está na Sul-Americana. O Fortaleza tem condições de fazer 6 pontos. Fortaleza tem condições de fazer 6 pontos. Fortaleza é a melhor campanha do retorno. Dos 6 é a melhor. E pelo futebol que vem jogando, de vez em quando tem altos e baixos, mas tem totais condições de fazer 6 pontos. Então, para mim, o Fortaleza é um grande concorrente. Lógico, vai depender de alguns outros resultados. Dá para Fortaleza brigar por pré-libertador, por fase de grupos? Acho que não. Contra o Atlético Paranaense, acho que não. Porque o Fortaleza está ali a 6 pontos, 5 pontos. O Atlético Paranaense, faltam 6 pontos. Acho difícil o Fortaleza pegar o Atlético Paranaense. Mas o mata-mata ali, a pré-libertadores, tem. Que se ganhar do Bragantino vai a 52 pontos. E pode ter ali uma derrapada de América Mineiro, Atlético Mineiro, que estão ali. Um dos dois pode derrapar e ele encostar. Também São Paulo e Botafogo que estão na frente. O Fortaleza está na briga. Só o fato do Fortaleza estar na briga já é gigantesco pelo que aconteceu com o Fortaleza no primeiro turno. Então, Fortaleza vai jogar, vai deixar para lá? Ah, já estou na Sul-Americana. Não. Fortaleza já que está e tem condições, Fortaleza vai lutar e pode ganhar os 6 pontos. Aí temos o Botafogo. Os 2 últimos jogos do Botafogo é contra o Santos, que eu não vejo na briga por Libertadores, mas já está na Sul-Americana, e depois pega o Atlético Paranaense fora de casa, que é um confronto direto. Qual é o jogo mais complicado? O jogo mais difícil é o do Atlético Paranaense. Porém,
O jogo do Atlético Paranaense é justamente fora de casa, onde o Botafogo se destaca jogando fora de casa, pelo estilo do seu jogo. Botafogo e Santos em casa. E Atlético Paranaense e Botafogo. O Botafogo tem condições de ganhar do Santos em casa? Tem. E o Botafogo, pelo seu estilo de jogo, tem condições de ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena? Tem. O Atlético Paranaense não vem fazendo um grande segundo turno. Não vem tendo um bom futebol. E pelo estilo de jogo do Botafogo, dá para o Botafogo no contra-ataque ganhar. Sim. Vai ser um jogo parelho. De repente, de disputa de vaga. Acho meio difícil o Botafogo também conseguir chegar no Atlético Paranaense, porque a diferença é de 4 pontos, né, de um para outro. A não ser que o Atlético Paranaense perca a próxima partida e o Botafogo ganhe. Aí o Botafogo vai para a última partida precisando ganhar o Atlético Paranaense. Se o Botafogo ganha do Santos e o Atlético Paranaense perde, o Botafogo chega na última rodada contra o Atlético Paranaense precisando ganhar do Atlético Paranaense. Ganhou, ele passa o Atlético Paranaense. Simples assim. Então, o Botafogo, para mim, também tem ali boas chances de conseguir os 6 pontos. Pelo momento que vive. São Paulo. São Paulo tem um jogo complicado contra o Internacional e depois fecha contra o Goiás. A briga do Internacional é pela segunda colocação e do Goiás é pela Sul-Americana. São Paulo tem condições de ganhar do Inter? Tem. Mas para mim o Inter é favorito. São Paulo tem condições, mas para mim o Inter é favorito. O jogo para o São Paulo definir se vai estar na Libertadores ou não é esse jogo contra o Inter. Se o São Paulo não ganhar, esquece. Não vai estar na Libertadores. Esquece que nem na pré-Libertadores o São Paulo consegue. Então o jogo-chave é esse contra o Inter. Dá para o São Paulo ganhar? Dá. Dá para fazer 6 pontos? Dá. Mas acho a missão do São Paulo mais difícil do que a missão de Botafogo e Fortaleza. Acho a missão do São Paulo mais difícil do que a de Botafogo e Fortaleza, justamente porque o Inter está brigando pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo São Paulo com chances, mas na minha opinião, apesar do São Paulo estar na frente de Botafogo e Fortaleza, mas se tem algum time desses 3, São Paulo, Botafogo e Fortaleza, que eu vejo com mais probabilidade de perder ponto e perder a posição, é o São Paulo. Justamente porque pega o Internacional. Aí temos, nesse momento, classificado na pré-Libertadores do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem o Cuiabá em casa e depois decide com o Corinthians fora. Cuiabá querendo definir a sua vida permanecendo na Série A. E o Corinthians brigando por uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, quem sabe até um segundo colocado, que dá um din-din a mais. Se a fase do Atlético Mineiro não fosse tão ruim, dos 6, que está na pior fase, só fez 20 pontos, eu diria que o Atlético Mineiro é favoritaço. Mas o Cuiabá veio aqui no Rio e ganhou do Botafogo de 2-0. Acho um jogo muito complicado para o Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro é até favorito. O Atlético Mineiro também está com um pouquinho de falta de sorte. No jogo contra o Botafogo, meteu uma bola na trave, teve gol anulado. Acho que o Atlético Mineiro tem condições de ganhar do Cuiabá. Mas eu não vejo o Atlético Mineiro com condições muito firmes de fazer 6 pontos. É o mesmo caso do São Paulo. Porque tem o Inter, o Atlético Mineiro tem o Corinthians lá. Então, eu colocaria o São Paulo fazendo uns 4 pontos. E eu colocaria o Atlético Mineiro também ali, fazendo uns 4 pontos. Vejo o Atlético Mineiro ganhando do Cuiabá, mas eu não vejo o Atlético Mineiro ganhando do Corinthians. Então, coloca ali um pontinho. Se o Atlético Mineiro fizer 4 pontos, ele vai a 56.
O Botafogo, se fizer 6 pontos, também vai a 56. Vai ficar com 16 vitórias. O Atlético Mineiro só tem 13. O Atlético Mineiro perde a posição do Botafogo. Não perde pro Fortaleza. Se ganhar um e empatar outra, vai ficar ali com 56 pontos. O Fortaleza só vai conseguir chegar a 55. Então, pro Fortaleza, o Atlético Mineiro tem que perder uma das duas. Perdeu uma das duas. O Atlético Mineiro chegou a 55 pontos, o Fortaleza ganhou as duas. Dá para pegar o Atlético Mineiro e passar. Porque aí o Fortaleza fica com 15 vitórias, o Atlético Mineiro com 14. O Fortaleza também empata o Atlético Mineiro. Então, para Botafogo e Fortaleza tem que ganhar as duas. Para o São Paulo também vai ter que ganhar as duas. A não ser que o Atlético Mineiro perca uma dessas partidas. Aí o São Paulo só precisa ganhar uma e empatar outra, né? Porque aí ele só chega a 55 pontos. Não, o São Paulo também tem que ganhar as duas. Porque se o São Paulo ganhar uma e empatar outra, fica com 55 pontos. Só que só tem 12 vitórias. Aí vai ali para o saldo de gols, vai ter que tirar aquele negócio de saldo de gols. Então, para São Paulo, Botafogo e Portuguesa, tem que ganhar as duas. Tem que ganhar as duas. Fortaleza e Botafogo eu vejo com chance de ganhar as duas. São Paulo eu já não vejo com muita chance de ganhar as duas. Atlético Mineiro também não vejo com muita chance de ganhar as duas. Aí vamos para o América Mineiro. América Mineiro tem Palmeiras nesta rodada fora de casa e depois o Atlético Goianiense em casa. Tabela também complicada, porque apesar do Palmeiras de repente não vir com o time todo principal, mas é um time muito forte, onde o Palmeiras é o favorito. Então, acredito que o América Mineiro tenha condições totais de ganhar do Atlético Goianiense, mas do Palmeiras eu acho mais difícil. Mas de repente, tirar o empatezinho do Palmeiras seria uma ótima. Também vejo o América Mineiro ali nas condições de repente fazer uns 4 pontos. Se faz 4 pontos, chega a 56. Ou seja, 56. O Fortaleza já não pode pegar, que vai chegar a 55. O Botafogo só pode chegar a 56, só que o América Mineiro já tem 15 vitórias. O Botafogo tem 14. O América Mineiro, se ganhar mais uma, fica com 16 vitórias. E perder a outra, fica ali com 55 pontos. O Botafogo pode passar se ganhar as duas. Então, o América Mineiro, se ganhar uma e ganhar uma e empatar a outra, fica com 56 pontos. Mesmo número de pontos do Botafogo, só que aí o Botafogo vai para 16 vitórias. Fica o mesmo número de vitórias. E vai se decidir no saldo de gols. Então o América Mineiro tá lá, mas talvez ganhando uma, empatando, tirando assim um pontinho, conseguindo um pontinho com o Palmeiras, possa ser que consiga a sua classificação aí, contando com os tropeços, principalmente de São Paulo, Botafogo e Fortaleza, mas principalmente São Paulo e Botafogo. Mas as condições do América Mineiro, até por ter 52 pontos e por ter o último jogo em casa, é mais ou menos complicado do que para quem vai jogar fora. E o Atlético Paranaense tem 2 jogos, também igual todo mundo. Tem o Atlético Goianiense fora de casa e em casa contra o Botafogo. O jogo em casa contra o Botafogo pode ser que o Atlético Paranaense já tenha garantido a sua vaga, independente de ser na pré-Libertadores ou na fase de grupos, que dependendo do que aconteça, o Atlético Paranaense já vai para o jogo contra o Botafogo, já na Libertadores. Só vai definir se vai ser fase de grupos ou pré-Libertadores. Porém, também o Atlético Paranaense pode chegar nesse jogo sem garantia nenhuma. E como é que isso pode acontecer? Se o Atlético Paranaense não ganhar do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense tem condições de fazer 6 pontos? Tem condições de fazer 6 pontos. Então, para mim, Botafogo tem condições de fazer 6 pontos, Fortaleza tem condições de fazer 6 pontos e o Atlético Paranaense tem condições de fazer 6 pontos. Sendo que o Atlético Paranaense e o Botafogo se enfrentam. Tá? Então pode ser um confronto direto. Se o Atlético Paranaense não fizer os 6 pontos, fizer 4, ele chega a 60 pontos.
60 pontos. Fortaleza não consegue pegar. Que vai chegar... 60 pontos? Isso. Fortaleza só chega a 45. O Botafogo só chega a 56. Não, 60 pontos não, desculpa. Se o Atlético Paranaense ganhar uma e perder a outra, chega a 57 pontos. O Fortaleza não chega a 57. O Botafogo também não chega a 57. Quem chega a 57 é São Paulo, Atlético Mineiro, América Mineiro, que passa, né? Que podem passar. Mas o São Paulo pode chegar ali a 57 pontos. Nesta rodada, se o Atlético Paranaense ganhar do Cuiabá, do Atlético Goianiense, ganhou, e o São Paulo não ganhar, o Atlético Paranaense já está classificado para a Libertadores. Aí vai depender aí de resultados também da América Mineira e Atlético Mineiro, para ver se já vai estar na fase de grupos, ainda vai depender da última rodada. Então, 3 times para mim têm condições de fazer 6 pontos. Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo. Porém, Botafogo e Atlético Paranaense jogam na última rodada. Da mesma maneira que eu achei que o Botafogo tem condições de ganhar do Atlético Paranaense, porque o Botafogo joga bem fora de casa, o Atlético Paranaense tem condições de ganhar do Botafogo em casa. Hoje, olhando os jogos e os momentos, quem eu colocaria em mais vantagem para conseguir essas vagas? Bom, eu colocaria 4 times, faltando 2 rodadas, com mais condições de conseguir essas vagas. Botafogo, Fortaleza, minha opinião, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Por que eu não coloco América Mineiro e o São Paulo nesse momento? Apesar de o América Mineiro estar ali na frente. Porque o América Mineiro vai pegar o Palmeiras. E o São Paulo pega o Internacional. Eu estou levando em consideração o jogo que vai ter nessa rodada, que são os mais difíceis, Palmeiras e Internacional. Porque se o Internacional ganhar e o Palmeiras ganhar, São Paulo pode dar adeus e o América Mineiro vai ver uma porrada de time, pode encostar ou ultrapassar. Então, irmão, nesse momento, dessas 3 vagas, eu vejo 4 times, por causa desta próxima rodada, com mais chance de fazer 3 pontos. Atlético Paranaense, Botafogo, Fortaleza e Atlético Mineiro. Mas ainda está tudo em aberto. Mas é óbvio, a situação do Atlético Paranaense é um pouco mais cômoda. Apesar de não estar fazendo muito por onde, mas é mais cômoda. Está tudo em aberto. Poderemos ter surpresas. E não vale, e vale sempre ressaltar, a melhor campanha do retorno dos 6 é a do Fortaleza. E a pior é a do Atlético Mineiro. A segunda melhor é do América Mineiro. E a segunda pior é do Atlético Paranaense. Atléticos, abram o olho. Abram o olho. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!